Graça e paz, povo de Deus, Neutro Revereiro em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre alterações feitas na Bíblia Sagrada. Pediram tanto que a Bíblia tinha que ser reescrita, que tinha que ser restaurada, reescrita e reeditada, que eu acho que atenderam o pedido da dona moça aí, na nossa capa aí, né? E a primeira Bíblia que nós vamos estar vendo sobre ela é essa aí, ó. A Bíblia Politicamente Correta. Ela foi lançada na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. E esta Bíblia foi inscrita por 10 teólogos e 42 teólogas. Na sua essência, ela é uma Bíblia quase que 100% feminista. E além disso, ela muda termos que, segundo eles, é um tanto desconcertante ou preocupante de ser usados porque fere alguns grupos sociais. De acordo com eles, então, a Bíblia precisaria desta alteração. Então, aonde a Bíblia menciona sobre homem, eles substituíram por pessoa. Aonde a Bíblia fala sobre obedecer a Deus, eles substituíram por escutar a Deus. E outras tantas coisas distorcendo a palavra de Deus, né? Nas suas bases de explicação, enaltecendo o feminismo e fazendo tantas outras alterações que chega a dar asco de ver. É tremendo, meus irmãos. A segunda Bíblia que vamos estar vendo é essa aqui. É a chamada Bíblia de Estudo Comentada Graça sobre Graça, né? Esta Bíblia, por mais que eles dizem que não, que ela é só, no caso, uma Bíblia inclusiva, o teor dela central é o movimento LGBT, no caso, fazer com que este grupo seja, no caso, inserido dentro da igreja. Então ela tem também algumas alterações, algumas explicações na barra de estudo e tenta, no caso, provar por A mais B que tal prática, no caso, não é condenada pela Bíblia. Inclusive, dentro desta Bíblia, graça sobre graça, no caso, foi de onde estão tirando a ideia, né, de que Davi e Jonatas, na realidade, eram um casal homossexual. Se baseando num texto que diz o seguinte, que o seu amor excedia o amor de mulheres. Mas o que esse termo quer dizer, meu velho? Ele quer dizer que eles tinham uma amizade tão grande, mas tão grande, que era, no caso, né, excedia uma paixão por mulheres. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que eles viviam, no caso, podemos assim dizer, uma união afetiva. Tanto que cada um tinha as suas esposas, cada um teve os seus filhos, cada um constituiu a sua família, né? E alguém que sabe me vendo falar isso pode até dizer, mas vem cá, ele não pode ser casado e jogar no outro time e ser participante do outro grupo? Se descobrir, como eles dizem, né? Mas não é isso que a Bíblia está se referindo. Mas eles resolveram, então, pegar esse texto e distorcer. A terceira Bíblia que nós temos aqui, esta é genuinamente, né, voltada ao movimento LGBT. É a Queen James. Sim, eles fizeram um trocadilhozinho brincando com a Bíblia King James, Rei James, que é a tradução americana
dos evangelhos, né? A Bíblia King James. Então eles fizeram então agora essa Bíblia coloridinha aí, a Queen James, a Rainha James, né? E nesta Bíblia King James, né, eles alteram muito texto, porque eles querem de toda maneira provar que homossexualismo e Bíblia podem andar juntos, né? Então eles começam alterando alguns textos. Por exemplo, o texto de Levítico 18 e 22, que diz o seguinte, o texto diz o seguinte, que não é para o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Aí eles colocam um acréscimo dizendo assim, ó, no templo de Moloque. Como se Deus estivesse dando aquela advertência, não se deitar homem com homem como sendo mulher, como se Deus estivesse preocupado com o que acontece no templo de Moloque. Moloque é um deus pagão dos cananeus. Não tem nada a ver com Yahvé, com Jeová, com o nosso Deus. Então não tem nem lógica um troço desse. Deus fazer uma determinação para o seu povo Israel, né, com respeito ao que ocorre ou deixa de ocorrer dentro do templo de outro Deus. Mas eles fizeram este adeno ao versículo para tentar apoiar a ideia homoafetiva como que liberada por Deus na sua palavra. E tem muito mais, no caso, alterações que eles fizeram, né? Uma das coisas que aparece, no caso, nessa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, né? É o capítulo que fala explicitamente contra a homoafetividade na Bíblia. Então eles alteraram alguns pontos. Neste texto, por exemplo, aonde a Bíblia, a palavra de Deus, chama-os de afeminados, eles trocaram esse termo afeminado pelo termo moralmente fracos. Moralmente fracos, né? E aonde esse texto menciona edomitas, né, eles trocaram por promíscuo. Promíscuo, né? Porque qual é a ideia dele? Qual é a ideia, no caso, pregada, principalmente no meio evangélico, né, evangélico LGBT? Qual é o termo pregado ali? Que se você não for promíscuo, não for, no caso, um cidadão que se relaciona com múltiplas pessoas, se você tem só o teu cônjuge, teu parzinho certinho, tá tudo ok. Ou seja, ele pode ter esta tendência, né, desde que ele se mantenha a uma pessoa só. Mas o termo bíblico não diz isso. Mas esta é a emenda na lei de Deus que eles estão fazendo para, no caso, não mudar de vida. Tivemos uma grande vitória da parte de Deus. Carlinhos, né, entregou a vida para Jesus, ou seja, ele optou de todo o coração, depois que sentiu o toque do Espírito Santo, depois que sentiu Deus falar com ele, ele optou por entregar a vida para Jesus e largar a homoafetividade. Ele cortou o cabelinho dele, né? Enfim, se remodelou completamente para viver o evangelho de Cristo. Caíram de pau em cima dele. Só dava gente do meio LGBT xingando ele, xingando a igreja, xingando o pastor. É porque esses pastores ficou brigando. Irmãos, a gente não briga nada. Você vem para a igreja, se você quer, no caso, se tornar um assistente de culto, uma pessoa que vai lá só para assistir o culto, e você tem essa tendência,
você pode ir, você é muito bem recebido. A única coisa que você não vai ter é participação na Santa Ceia pelo fato de ainda não ter descido das águas e no púlpito. Não pense que você vai poder cantar lá na frente, lá, ter participação para falar a palavra, que isso aí você não vai ter. Numa igreja séria, você não vai ter. Né? Mas assistir o culto, dar glória a Deus no meio dos crentes, ouvir a palavra, cantar com toda a congregação junto, os hinos congregacionais, tá livre. Né? Mas eles querem, no caso, o ônus e o bônus juntos. Ou melhor, eles querem o bônus sem ter ônus. Querem entrar na igreja, participar de tudo, fazer tudo, sem largar a vida velha. E não cola. É a mesma coisa, por exemplo, de eu ser um tremendo de um promíscuo, andar com várias mulheres e querer entrar na igreja dessa maneira. Não cola. Ou eu ser o maior ladrão que a cidade conhece. E eu queria, no caso, entrar para a igreja ainda sendo ladrão. Não cola. Pecado continua sendo pecado. Podem alterar a Bíblia, a palavra de Deus. Podem modificar o que quiser. Pecado continua sendo pecado. Quem vai te julgar? Carne e sangue? Não. Quem vai te julgar é Deus naquele último dia. É isso que você precisa entender. Quem serve a Deus de verdade não combate pessoas. Combate ideias fora da palavra de Deus. É isso que acontece. Não combatemos pessoas. As pessoas amamos-as. Elas são amadas por Deus. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Por isso que ele nos conclama a largarmos o pecado. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, os novos inscritos que estão chegando. Sejam bem-vindos todos vocês. Aqui nós temos nosso Instagram do canal, se você quiser entrar em contato conosco lá, né? Mande teu oizinho, não te esqueça, deixar o teu likeão para nós aí e te inscrever, compartilhar para alguém que queira, no caso, fazer parte da família Vigilante. Meu muito obrigado, graça e paz.